Olá, gente, seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos e no vídeo de hoje vamos falar de algo muito interessante que com certeza vai te ajudar. Muita gente tem me perguntado se existe método, se existe um passo a passo, se existe uma regra a ser seguida para se entender textos da Bíblia. Onde alguém me diz, missionário, eu leio a Bíblia todo dia, mas não tenho facilidade para entender a Bíblia. Talvez esse seja o seu problema. E de uma forma bastante simples, nós vamos estar aqui te dando um passo a passo, tá bom? Que vai te ajudar você a entender textos da Bíblia. Aí vocês perguntam, funciona mesmo? Olha, funciona porque tem funcionado comigo, tá bom? Tem funcionado comigo, graças a Deus eu tenho entendido a Bíblia um pouquinho. Claro que eu não quero aqui eliminar a atuação do Divino Espírito Santo. Ele nos ajuda a entender a Bíblia. Ele veio para cá fazer isso. Jesus disse, olha, Ele vos guiará em toda a verdade. Mas veja bem, Cristo também, Ele nos alerta acerca da prudência. Ele nos alerta a fazer as coisas corretamente. Porque como eu tenho dito aqui no canal, tudo que fazemos de qualquer jeito tem todas as possibilidades de dar errado. Então vamos aqui para o nosso passo a passo, são 7 passos que vai te ajudar. O primeiro passo, nós vamos até usar um texto da Bíblia como base. O primeiro passo é ler o texto e o contexto. Sempre que você encontrar um texto da Bíblia, leia o texto todo e o contexto. O que é o texto? O texto é aquilo que Deus está falando com a gente, é a história em questão, é o relato em questão, é o milagre que está ali escrito na Bíblia. O que é o contexto? O contexto é o que vem antes disto. Quando nós lemos um versículo isolado e vamos pregar aquele versículo isolado, sem ler o contexto, sem ler o texto, nós vamos ter dificuldade para entender. Eu vou usar um texto bastante simples e conhecido da Bíblia para nós darmos sequência. O primeiro passo é ler o texto e o contexto. Vou te dar um exemplo. Você vai ler Mateus 11:30, que diz assim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Veja bem, você nunca pegou na Bíblia. Você pega na Bíblia pela primeira vez, ou você que usa a Bíblia todo dia, mas no caso você lê esse versículo e você se pergunta, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu Deus, o que Deus está querendo falar aqui? O que é jugo? O que é fardo? Então veja que se a gente pegar algo isolado na Bíblia e tentar entender aquilo isoladamente, vai ficar muito difícil. Então preciso ler o texto todo. O texto todo começa no versículo 25 até o 30. Esse é o texto. Quando eu leio o texto todo, eu tenho mais facilidade para entender. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, após ler o texto e o contexto, eu devo consultar comentários bíblicos sobre o texto. Isso vai ajudar muito. Nunca acredite que você não vai precisar de alguém para entender melhor as coisas de Deus. Nunca pense isso. Até porque isso é a falta de humildade, né? Eu, como estudante de teologia, como estudante da palavra de Deus, eu sempre recorro a comentários de outras pessoas. Mas deixa eu lhe dar um conselho aqui como um amigo. Sempre procure comentários bíblicos de escritores confiáveis. Eu, como pentecostal, jamais eu vou comprar literatura de neopentecostal, com todo respeito. Por quê? Porque as duas linhas não vão bater. Não é que nós não amamos os nossos irmãos neopentecostais, é porque a nossa linha teológica não bate. Eu acredito no Pentecoste, eu acredito no poder de Deus, acredito em línguas estranhas e estou lendo um texto sobre isso. Um exemplo, estou lendo Atos 2, fala sobre o Pentecoste, línguas estranhas, Pedro dizendo que aquilo não ia parar ali, mas ia ser também para os irmãos do futuro. Aí eu compro uma teologia, um livro teológico de alguém que não acredita nesse movimento, que não acredita que isso também acontece hoje e tudo mais. Então vai causar uma confusão na minha cabeça, porque eu, como pentecostal, estou estudando um comentário sobre o texto, mas de uma linha neopentecostal. Então procure comentários confiáveis. Eu não quero indicar nenhum livro aqui sobre esse assunto, tá bom? Eu quero deixar que você faça isso por você mesmo, procure seu pastor, tá bom? Ele com certeza vai lhe indicar isso. O terceiro passo para se entender um texto da Bíblia é sempre recomendável
você procurar dicionários. De uma hora por outra a gente vai encontrar na Bíblia palavrinhas difíceis de se entender. E é nessa hora aí que a gente às vezes para no texto e não sai do texto mais porque a gente não entende. Então, dicionários bíblicos é muito bom, tá bom? Você procurar dicionários bíblicos, tem muitos à venda. E esses dicionários nos ajudam bastante para se entender a Bíblia Sagrada. Vamos para o quarto passo. O quarto passo ele é um pouco mais complicado, porque o quarto passo é: eu devo consultar os originais. Você sabe que a Bíblia, a princípio, a palavra não foi escrita no português, ela foi depois traduzida para o português, mas a princípio ela não era em português. Então nós sabemos que os originais são, em alguns textos é importante a gente recorrer a eles. Não que o português não seja confiável, mas tem textos no original, no sentido original, que foi escrito, que quer dizer com mais propriedade o que Deus estava falando para a pessoa. Então é muito recomendável você fazer isso. O quinto passo é muito importante. O quinto passo é: consulte a cultura e costumes da época em que o texto está sendo retratado na Bíblia. Como por exemplo, de uma hora por outra você vai ler um texto no Antigo Testamento que você vai se perguntar: mas por que disso? Parece algo completamente fora do natural. Então nós temos que entender que naquele tempo a cultura era daquele jeito, o costume era daquele jeito. Por isso que a Bíblia está trazendo aquele tipo de exemplo. E quando nós vamos estudar a cultura da época, os costumes da época, aí o texto vai ficar claro para a gente. Aí o texto vai ficar claro para a gente entender e para a gente pregar. O sexto passo, que eu achei bastante interessante para destacarmos aqui, é observar o que é figura de linguagem, o que é exemplo, o que é parábola na Bíblia. Porque nós temos que entender que Deus, às vezes, Ele fala com a gente na palavra através de figura de linguagem, através de exemplos, através de parábolas, através de comparação. Nós temos que entender que nem tudo na Bíblia se deve ser entendido de uma forma literal. Às vezes é um exemplo, às vezes é uma parábola, às vezes é Deus fazendo uma comparação. Porque eu costumo dizer o seguinte: nós como seres humanos temos muita dificuldade para entender as coisas espirituais. É por isso que Deus vai falando através de exemplos. Quando você vai conversar com uma criança, por exemplo, você usa linguagem para a criança, você usa exemplo, você baixa o tom, Você baixa ali o seu linguajar para a criança entender. Diante de Deus, nós temos muita dificuldade para entender as coisas espirituais. Por isso que você vai encontrar textos na Bíblia que Deus vai estar usando linguagens diferentes, vai estar usando força de expressão para fazer com que a gente venha a entender. É muito interessante você olhar por esse lado também. Vamos para o sétimo e último passo. Eu uso bastante isso aqui. Tente se colocar no cenário em questão. Por que eu estou dizendo isso aqui? Imagine lá o texto de João capítulo 4, quando fala sobre a mulher samaritana. João 4 e versículo 4, está escrito assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Tente se colocar no cenário. Tente fechar os olhos e pensar no cenário em questão. Imagine Jesus chegando ali naquele poço. Imagine a mulher ali pegando água. Imagine a mulher vendo Jesus ali. Ela disse: como pode, sendo tu um judeu, falar comigo, sendo uma samaritana? Tu não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Tente se colocar naquela ocasião. Tente ver que a cultura da época, a mulher, o costume da época também, a mulher era vista de uma forma muito inferior, a mulher não era bem tratada como é hoje em dia. Tente se colocar na ocasião. Isso vai fazer com que você entenda melhor a Bíblia. Eu uso bastante isso aqui. Tente imaginar, por exemplo, Jesus lá na tumba de Lázaro, na sepultura. Tente imaginar. A Bíblia diz que a população estava por perto, curiosa para ver. Tente imaginar isso aí. Isso ajuda bastante a gente entender a Bíblia Sagrada. Então eu posso afirmar que se você usar esses passos aqui que eu estou te dando, pode ter certeza que vai te ajudar a entender a Bíblia. Para nós concluirmos aqui o nosso vídeo, eu vou ler aqui o texto que eu li no início do vídeo, que diz assim, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muito bem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Viu como ficou mais fácil para entender? Então, eu aqui preciso entender que Jesus está fazendo uma comparação. Por que Jesus disse, o meu jugo é suave e meu fardo é leve? Porque naquele tempo, lá em Israel e em muitos outros povos, era costume se usar o jugo para se colocar sobre o pescoço dos animais. Isso é que é o jugo. O jugo era uma arte de madeira que era colocada em cima do pescoço de animais para os animais puxar o arado para arar a terra. Então isso que é jugo. Então Jesus estava falando de algo que era muito popular naquele tempo. Talvez hoje você se pergunte, mas o que é jugo? Meu jugo é suave, mas o que é jugo? Jugo é isso aqui. É uma arte de madeira que era colocada no pescoço dos animais e com isso os animais puxavam o arado que arava a terra para o plantio. Jesus está fazendo uma comparação e dizendo, olha, o meu jugo não é pesado. O meu jugo é suave, não vai maltratar vocês, é fácil de carregar, é leve. Então, viu como ficou mais simples para entender o texto? Eu estudei o que é jugo, eu estudei como se usa o jugo, e eu entendo que aqui Jesus está fazendo uma comparação de duas coisas. Ele está usando uma coisa terrena para explicar uma coisa celestial. Deus usa muito isso. Deus pega coisas da terra para explicar as coisas do céu. Viu como ficou simples para entender? Meu amigo, põe em prática, tá bom? Eu creio que isso aqui vai te ajudar. Se esse vídeo pode ajudar alguém também, mande para ele agora, tá bom? A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.